Opa, tudo bem? Bem-vindo aí ao Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, moro, trabalho na cidade de São Paulo e esse aqui é mais um vídeo da série de leituras do Errâncias, em que eu apresento e faço um ou outro comentário a respeito de algum livro que tenha caído nas minhas mãos aí recentemente. O livro que eu pensei em apresentar para vocês hoje é esse livro aqui, que chama As Clínicas Públicas de Freud, da Elizabeth Ann Danto. O livro saiu aqui no Brasil, é super recente, ele é de 2019. E a publicação original, na verdade, da Danto é de 2005, então é um livro que não é recente, né? Mas ele foi publicado no Brasil só em 2019. Um livro que tem sido muito celebrado desde que foi lançado, por conta de um elemento que aparece já no título em português, né, As Clínicas Públicas de Freud. Então essa publicação no Brasil tem muito a ver com o projeto das clínicas públicas de psicanálise. Para quem não sabe, né, enfim, já há um bom tempo existe o projeto de clínicas públicas de psicanálise. O livro da Danto é justamente uma tentativa de historiografia dos primeiros movimentos nesse sentido. Mas no Brasil, vamos começar pelo Brasil, no Brasil esse movimento tem ganho bastante força ao longo da década de 2010 e aí ele se transformou profundamente por conta da pandemia, mas é um movimento que segue muito forte. E a tradução do livro da Danto, então, tem muita relação com o movimento das clínicas públicas de psicanálise. O próprio projeto, né, de publicação saiu pela Perspectiva, né, pela editora Perspectiva, que é uma editora daqui de São Paulo, mas o projeto foi encampado, né, enfim, foi apresentado e foi sustentado ao longo do caminho por pessoas que têm uma vinculação muito forte com o movimento das clínicas públicas. E elas aparecem no livro, que são o Jorge Broid, que assina o prefácio. Jorge Broid, que é um professor na PUC daqui de São Paulo, mas que, né, enfim, está vinculado com o trabalho da psicanálise em situações de vulnerabilidade e violência de Estado, já desde a década de 1980. E, além dele, o Marco Fernandes, que é vinculado ao MST, e o Rafael Alves Lima, que, além de trabalhar no Margens Clínicas, que é né, enfim, que é um projeto daqui de São Paulo, é um pesquisador da história da psicanálise, da relação da psicanálise com o Estado, e é um amigo meu também. E o Clínicas Públicas de Freud, então, é um livro que chega no Brasil muito nesse contexto. E ele é muito celebrado e muito estudado nesse horizonte, de tentar oferecer um certo lastro historiográfico, epistemológico, talvez, para esse movimento de clínicas públicas de psicanálise no Brasil. O movimento de clínicas públicas, do jeito como ele funciona no contemporâneo, está muito vinculado aos desenvolvimentos recentes aí da Terceira República, né, que começa em 1985, mas que tem muito a ver com a crise, na verdade, da Terceira República, desde né, enfim, das atividades ali, das jornadas de junho de 2013, todo o processo que culminou com o impeachment da Dilma, as transformações, então, no fim das contas, né, na conjuntura sociopolítica brasileira. E aí tem uma atuação muito forte, né, de algumas clínicas públicas nesse sentido, assim como uma proliferação de clínicas públicas. Aumentou muito a quantidade de clínicas públicas e de pessoas trabalhando em clínicas públicas de psicanálise no Brasil. Esse movimento tem a ver, então, com o interesse, né, pela luta pelo espaço público, pela democracia, né, enfim, por um Estado que se responsabilize pela inclusão, pelo combate às desigualdades. Então tem um cenário de defesa de um certo modelo de sociedade que está envolvido, né, enfim, no trabalho das clínicas públicas, além de ter um trabalho de base propriamente, né, enfim, de psicanalistas se aproximarem dessa realidade para transformar a partir do próprio engajamento. Então, né, enfim, uma articulação entre a clínica psicanalítica, a praxis psicanalítica e o engajamento ativo, quase uma militância, em alguns aspectos uma militância, em alguns lugares uma militância, por um modelo de Estado, por um modelo de sociedade, por um modelo de vida. E esse movimento é um movimento que se mantém bastante forte. Como eu disse, ele se transformou muito, né, enfim, por conta da pandemia de Covid-19, que estourou no Brasil em 2020, porque com o confinamento, as medidas de isolamento e distanciamento social, a circulação em praças e outros espaços, né, enfim, de circulação aberta
ficou muito restrito e esses lugares eram preferencialmente mobilizados, né, enfim, para instalar clínicas públicas e sustentar clínicas públicas. Ainda assim, uma coisa não é inevitavelmente vinculada à outra, então o movimento das clínicas públicas segue forte, ainda que ele tenha se reconfigurado, né? Então habitando aí as redes virtuais, né? Habitando internet, redes sociais e procurando outras plataformas de engajamento e operação. Mas então são movimentos importantes. Aqui na cidade de São Paulo você tem, né, enfim, a clínica pública na Praça Roosevelt, tem a clínica pública na Vila Itororó, que também fica no centro da cidade, e teve outras iniciativas aí em menos, né, enfim, com uma marca simbólica menos marcada, mas com uma incidência, né, enfim, tão importante quanto. Né? E aí um exemplo pontual aqui, só para falar, um grupo, né, enfim, de que eu tenho com quem eu tenho alguma simpatia, assim, tem o Perifanálise, que é uma clínica coletiva em São Mateus, na periferia de São Paulo, e que também atua nesse mesmo sentido. Então, grupos que acabam encontrando nesse livro que eu vou comentar uma espécie de suporte, um ponto de apoio, né? Assim como as reformas psiquiátricas na década de 1960 e 70 encontraram, né, um pivô ali, um articulador historiográfico, epistemológico na história da loucura, tem um certo movimento de procurar no livro da Danto um lastro historiográfico, epistemológico para esse trabalho com as clínicas coletivas e clínicas públicas. O título tem a ver com isso, né? Inclusive tem uma nota de tradução que na tradução do título fica clínicas públicas. Para a expressão em inglês, o livro originalmente foi escrito em inglês, free clinics. Ao longo do livro, no entanto, a opção é por clínicas gratuitas, porque esse era o ponto que efetivamente articulava essas clínicas entre si. Não o fato de serem públicas, porque a maioria não era, mas de serem, de contemplarem atendimento gratuito. E toda a ideia no fim das contas, a ideia da Danto, é mostrar como, desde muito cedo na história do movimento psicanalítico, desde 1918, para ser mais preciso, existe engajamento ativo pela construção de programas para articular instituições ou, né, enfim, coletivos que operem oferecendo atendimento gratuito, né, enfim, ou atendimento a preços inferiores àqueles que normalmente são praticados pelos psicanalistas nas suas clínicas particulares. Esse movimento tem um kickstart ali, né? Enfim, ele tem um pontapé inicial a partir do próprio Freud, que numa conferência que ele profere no Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste, em 1918-19, que depois foi publicada, tá nas obras completas, aí consta como 1919, que Linhas de Progresso na Técnica Psicanalítica, ou Caminhos da Técnica Psicanalítica, depende de qual edição você vai ler. Ali o Freud fala claramente, ele termina o texto falando disso, que a psicanálise não vai poder se dar ao luxo de ficar circunscrita aos consultórios particulares e ela vai ter que, vamos resumir, ela vai ter que ir para a rua. Vai ter que, né, fazer parcerias com o Estado, vai ter que se ancorar na filantropia, vai ter que organizar coletivos, né, enfim, esse tipo de coisa. Mais recentemente, isso não estava no texto do Freud, mas mais recentemente o modelo de cooperativa tem surgido também. Mas, enfim, a bola que o Freud cantava ali era esse tipo de articulação talvez se torne necessário para o desenvolvimento da psicanálise. E isso tem a ver com o desenvolvimento técnico, como consta no próprio título, mas também pela própria sobrevivência da psicanálise, como, né, enfim, o Freud estava sinalizando ali de passagem. Dito e feito, nos anos seguintes se articulam movimentos e a história o livro da Danto conta essa história. É isso. O livro da Danto vai contando como desde 1918 e, né, enfim, avançando até 1935, se eu não me engano, esse projeto foi se desenvolvendo. Então cada capítulo é um ano, por isso que eu vim checar aqui. Cada capítulo do livro dela conta como ao longo daquele ano foi se desenvolvendo esse movimento no cerne ali do movimento psicanalítico europeu, incluindo, né, enfim, a Grã-Bretanha e o continente. Vai até 1938 o livro, mas os últimos ela está só, né, enfim, finalizando. O que importa mesmo acontece até 1935. Então, de 1918 até 1938, então 20 anos, estão cobertos nesse livro dela, que vai contando ano a ano quem falou com quem, onde eles foram correr atrás, o que eles estavam fazendo, né? Enfim, quais eram os interlocutores conjunturais, sociais, coletivos, comunitários dos psicanalistas que estavam mais ativamente engajados nesse tipo de projeto. Então ela faz todo um panorama sobre a situação, né, dos projetos políticos para a Europa
após a Primeira Guerra, no Entre Guerras, né, que é o foco ali do livro dela, e, né, enfim, a relação com o socialismo, com o estado de bem-estar social, com, né, um estado mais robusto, mais, né, pautado por investimentos maciços, e como isso tudo dialoga com esses projetos de clínica pública de psicanálise naquele período em específico. O livro, então, né, enfim, cada capítulo é um ano, ela fez uma pesquisa notável, teve muitos financiamentos ao longo, né? É um livro que envolveu muito trabalho de pesquisa, muito investimento mesmo, e isso gera um trabalho muito robusto. Ela leu correspondência de todo mundo, leu, né, enfim, muitas coisas relacionadas ao tema, é um tema muito bem fundamentado, né, um texto muito bem fundamentado, com um caráter claramente militante, né? Enfim, a Danto não esconde o jogo, que ela é uma entusiasta de iniciativas que responsabilizem o Estado pelo cuidado, né, por aqueles que são desvalidos ou que estão numa situação de vulnerabilidade ou que foram hostilizados pelo Estado ou pela sociedade. Ela é entusiasta de modelos mais arrojados para a transformação social e ela vai mostrando isso muito claramente, sempre, né, enfim, sem detrimento, sem prejuízo de uma análise bastante detalhada dos processos. Em alguns momentos, eu preciso confessar que me parece que ela é um pouco parcial, né? Então eu queria mencionar de passagem, eu tinha marcado a página, mas eu perdi. Tem uma passagem lá no miolo dos anos 20 em que ela está falando sobre o Reich, que é uma figura que esteve muito engajada nisso, um psicanalista, e ela conta como, enfim, muitas pessoas dizem que o Reich já estava meio proscrito do movimento psicanalítico, e aí ela vai argumentar que isso não era verdade, porque ele tinha muito prestígio, ele ainda, né, enfim, estava trabalhando ali e tudo mais, e aí ela faz concessões, porque ela é muito honesta intelectualmente, então, contra o próprio argumento, ela levanta. É fato que ele já não tinha aquele cargo importante, é fato que o Freud já não respondia as mensagens dele, é fato que tinha comentários jocosos ao trabalho dele aqui e ali no meio da comunidade psicanalítica, mas não dá para dizer que ele estava num lugar ruim. E aí você lê o texto e fala, ora, Danto. Então, assim, esse é um exemplo passageiro aqui, para sinalizar essa impressão que eu tive, que em alguns momentos, né, enfim, sem falhar com a honestidade intelectual que ela tem ao longo do livro, ela parece um pouco, né, enfim, torcer muito para que o argumento dela prevaleça. Isso não compromete a experiência de leitura, porque, como eu disse, a honestidade intelectual dela não me parece prejudicada, ela não deixa de lado para vender o argumento, né? Enfim, o argumento ele é sustentado com o máximo cuidado possível, mas tem esse elemento. E tem um outro elemento, a título de crítica, já que eu não consigo falar de uma coisa sem criticar, aparentemente, a tradução da perspectiva eu não achei primorosa. Eu achei boa, eu acho que ela não é um problema para o entendimento do texto, mas em algumas passagens eu honestamente sinto que a tradução é um pouco mais literal do que ela deveria ser, né? Em relação ao texto original em inglês, alguns termos que a tradutora, que é a Margarida Goldstein, que eu não conheço, mas ela faz algumas opções que me parecem um pouco literais demais. E isso compromete, né, enfim, o que o português tem a oferecer para um leitor. Né? Teria opções que seriam igualmente fiéis ao texto, não seriam uma distorção do texto e facilita a leitura em relação ao português que a gente usa. Né? Então, para dar um exemplo simples, esse eu também não vou achar tão fácil, mas enfim, eu lembro de cabeça, que ela está falando como o Anton von Freund, que era um cara específico, que gostava de psicanálise, era psicanalista, era um ricaço, como ele tinha saldado uma dívida que uma instituição psicanalítica específica tinha contraído. E aí ela usa a expressão resgatado a dívida. Agora, a princípio não é usual, eu nem sei se é correto, mas não é usual falar que você resgata uma dívida, né? Você salda uma dívida. Mas resgatar é uma tradução bastante literal de uma expressão que em inglês é corriqueira. Então esse é o tipo de exemplo, né? Eu fui marcando, mas aí eram muitos casos e aí não me pareceu valer a pena. O ponto é, a tradução eu acho ok, dá para ler, mas não me parece primorosa, mas é um bom texto, o texto flui, a perspectiva nos últimos 20 anos melhorou muito a encadernação do texto,
né? Eu tinha horror, honestamente, às encadernações antigas, né? A História da Loucura, eu tenho uma edição de 2002, e, né, enfim, as palavrinhas vão até quase o miolo, assim, e a gramatura da folha não era legal, a experiência de leitura não era nem um pouco facilitada pela encadernação. Melhorou muito, esse livro é agradável de manusear, de folhear, para quem usa a versão impressa, e o trabalho editorial em geral é muito interessante. Então conta com esse prefácio do Jorge Broid, que é um prefácio interessante, militante, como teria que ser, e um pós-fácio, né, então, do Marco Fernandes e do Rafael Lima, que também é um pós-fácio muito interessante e ajuda a acessar a atualidade da obra. Então tá aí a dica para vocês, pessoal, o livro da Elizabeth Danto, que chama As Clínicas Públicas de Freud, saiu pela editora Perspectiva em 2019 e é um livro muito discutido no contemporâneo porque ele tem se oferecido como um marco historiográfico, epistemológico no horizonte do debate sobre as clínicas públicas e as clínicas coletivas de psicanálise, particularmente no Brasil. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou um grande defensor das clínicas públicas e coletivas por conta do papel que elas podem vir a ter na renovação dos marcos comunitários da psicanálise. Eu acho que a psicanálise tem que mudar enquanto comunidade, tem que ser mais engajada, mais ativa, mais responsável, e eu acho que as clínicas públicas e coletivas têm um papel importante nesse sentido. E tem uma articulação que aparece no livro e aparece no contemporâneo, que é a relação das clínicas públicas e coletivas com a experiência de formação do analista, a possibilidade de oferecer uma formação do analista que seja um pouco mais ancorada na tessitura, na trama da cidade em que a formação se dá e um pouco menos isolada, né? Porque as instituições tradicionais de formação muitas vezes acabam se fechando em feudos e ainda que isso, né, enfim, seja útil para algumas coisas, acaba favorecendo um certo isolamento, até uma alienação dos psicanalistas em relação ao contexto em meio ao qual eles vão de desenvolver, né, enfim, o trabalho e a vida deles. Então, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer questão, comentário, crítica, sugestão, fiquem à vontade para apontar nos comentários. Quem me conhece também sabe que eu gosto de trabalhar junto, eu quero pensar com as pessoas, então todo comentário será bem-vindo. E se você curtiu o vídeo, de fato, dá um joinha ali, porque, né, enfim, ajuda no movimento do canal. E a gente, então, se encontra na próxima, tá bom? Abraço, até!